Fala, meninada! Eu espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Espero que nesse momento de tempos difíceis, tempos de coronavírus, tempos de pandemia, foi decretado isolamento social, por isso não podemos estar aí de forma presencial, mas não é porque estamos em momento de dificuldade que não podemos produzir. Temos que produzir muito. Eu sei que você que vai encarar o Enem, manteve o ritmo, seguiu em frente, está estudando dobrado, tem mais tempo. Agora, através das videoaulas, podemos manter nosso ritmo, podemos tirar algumas dúvidas e direcionar o seu estudo. E é isso que nós vamos fazer exatamente agora. O tema que eu escolhi para essa primeira videoaula, nós vamos trabalhar a Idade Média. É um tema mais tranquilo, você vai conseguir estudar com maior facilidade, mas tem que prestar atenção em alguns pontos que são extremamente específicos. Lembrando, a Idade Média vai do século V ao século XV. Nós estamos falando de 1000 anos de Idade Média, 1000 anos. E esse termo, Idade Média, foi criado pelos renascentistas, que estavam presentes na Idade Moderna. Então, de certa forma, é um termo pejorativo, para negar os valores do passado, para negar a Idade Média. Por isso que você já deve ter ouvido falar da expressão a Idade Média, ou Idade das Trevas, ou uma longa noite de 1000 anos. Foi uma forma dos renascentistas negarem o passado. O passado, eles de certa forma valorizaram a Idade Antiga, onde tinha um pensamento clássico, grego e romano, e consequentemente negaram a Idade Média. Então, para eles, aquilo que não é antigo é moderno, e o que está no meio é médio, é algo mediano. Consequentemente, é uma visão pejorativa. Lembre-se, para rebater esse pensamento é só você lembrar das inovações que surgiram na Idade Média. Inúmeras inovações. Foram criadas universidades, deu início à expansão marítima, ocorreu a formação das monarquias nacionais, Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Então, a Idade Média também tem inovações. A Idade Média também tem crescimento, só que foi negado pelos renascentistas. Ponto importante, a Idade Média ela é dividida em duas partes. A chamada Alta Idade Média, do século V ao século X, e a chamada Baixa Idade Média, do século X ao século XV. Na Alta Idade Média, na hora que você estiver estudando, você vai ter que tomar cuidado com o feudalismo na Europa Ocidental, com o Império Bizantino na Europa Oriental e com o Império Árabe no Oriente Médio. Tem que estar atento a esse ponto. A Idade Média não se resume ao feudalismo. Outro aspecto importante, na Baixa Idade Média, que está do século X ao século XV, você vai tomar cuidado com a decadência do feudalismo e com a formação das monarquias nacionais. Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Nesse primeiro encontro, é interessante a gente trabalhar o feudalismo. Quando você buscar a definição, entenda, o feudalismo é um sistema político, econômico, social, cultural e religioso, presente na Europa Ocidental durante grande parte da Idade Média. É uma das principais características, consequentemente sendo extremamente abordada na hora das provas. As principais características do feudalismo, o modo de produção feudal, o feudo, a sociedade estamental, você tem que tomar cuidado quando você estiver estudando. O modo de produção feudal também pode ser chamado de modo de produção servil. Lembrando que agora é agrário, é autossuficiente, não comercial e amonetário. O que significa isso, amonetário? Sem o uso da moeda, ocorre trocas. Lembrando que o feudo é autossuficiente. Tudo aquilo que ele necessita é produzido dentro dele. E o feudo é a principal unidade de produção. O Estado está descentralizado.